Está sendo gravada, tá? Logo mais eu compartilho a tela com vocês. Hoje nós vamos fazer o passo a passo aí da dosagem de concreto. Tá? Alguns assuntos aí para nós conversarmos trabalho para entrega, né? Hoje tem um trabalho aí do desafio de concreto para entregar. Finalizou a data de hoje, valendo nota, né? Dos trabalhos que nós fizemos, e esse vai ter um peso maior. Material, tem postado ali material para vocês no blog, né? O material dessa aula de hoje já está lá. E a partir da semana que vem eu vou começar a postar para vocês material de apoio ao seminário, para ajudar vocês na montagem do seminário de vocês. Então, a partir de semana que vem eu já vou colocar os assuntos lá. O único que eu não vou colocar vai ser sobre os materiais inovadores. O resto eu vou começar a colocar lá para vocês terem uma noção de como montar o trabalho. A aula de hoje é o traço de concreto em massa. Nós vamos dividir essa definição de traço de concreto em duas etapas. Nós vamos fazer em massa, ou seja, em peso hoje, né? E na próxima aula, né? Na próxima aula que nós estivermos juntos, lembrando que a nossa prova é na semana que vem, né? Aí nós vamos fazer o mesmo trabalho do traço, em vez de em massa, nós vamos fazer em volume. Hoje nós vamos definir o traço em massa. Outro ponto para a gente lembrar aí com vocês é a questão dos seminários. Vão dar início no dia 27. Então, a gente definiu as datas, né? Cada um já sabe qual que é o seu grupo, qual a sua data e qual o assunto. Mas depois eu vou postar lá no blog uma tabelinha com as datas e os assuntos e os grupos para ficar registrado lá. Apesar da gente já ter colocado uma vez, vou colocar de novo, tá? Bom. Vamos lá, só duas linhas para a gente poder falar dosagem de concreto. A dosagem de concreto que nós vamos aprender aqui, na verdade, consiste na determinação das quantidades de cada constituinte do concreto, ou seja, a quantidade do cimento, da areia, da brita e da água. A gente sabe que nos concretos modernos a gente ainda tem alguma adição de alguns aditivos ou adições, né? Mas nós vamos fazer um traço básico, só definindo cimento, areia e água, para nortear vocês, uma metodologia bem básica para entender. E entendendo essa metodologia, qualquer outro método de cálculo, né? Cada método de cálculo tem uma base, uma linha de raciocínio. Então, vocês aprendendo esse básico, qualquer um outro que vocês quiserem ensinar, vocês vão conseguir compreender e, se quiser adotar, vai poder adotar qualquer um que vocês na vida profissional. Tá? Então, assim que a gente é uma base teórica, né, nessa medida do traço, a gente pega a teoria e desenvolve essas proporções, mas é necessário que que valide isso nos laboratórios, né, faz o traço do concreto, roda esse concreto no laboratório e leva esse material a romper lá nos 3, 7, 28 dias para confirmar que aquele traço que a gente definiu ele é adequado para o FCK que a gente quer adotar. Então, a gente parte de uma base teórica, mas ela é necessária que seja validado no laboratório para depois a gente indicar esse concreto para a obra. Tá? Então, esse é o básico que a gente tem que entender. O traço, gente, a gente vem falando, eu vou enfatizando isso para poder ficar bem fixo na memória de vocês. O traço é essa mistura aí, a sequência sempre é cimento, areia, brita e água, é a sequência que a gente adota para fazer o traço, e ele significa a proporção de cada item desses aí, tá? Então, por exemplo, para 1 quilo de cimento, eu posso ter 1,5 quilos de areia, né? Para cada 1 quilo de cimento, eu posso ter 2,5 quilos
de brita. E para cada 1 quilo de cimento, eu posso ter 0,5 quilos de água. Então, esse é um traço, é um número aleatório que a gente colocou aí, que a gente parte de um FCK, que a gente quer que seja, e a gente vai chegar nesse delimitador aí, nesses números, né? Que é a proporção de cada um, sempre referenciando pelo cimento, tá, gente? O cimento é que vai nortear tudo isso aí para nós. Então, eu vou falar agora com vocês algumas definições, a gente já falou bastante, mas só para afirmar que a hora que a gente chegar no passo a passo, vocês já terem mais ou menos fixo na memória o que é que nós estamos falando, tá? Então, quando a gente junta aí o cimento e a água, a gente tem um material que a gente chama de pasta. Essa pasta de cimento, ela é importante porque alguns ensaios que a gente faz, da qualidade do cimento, a gente faz baseado na pasta do cimento. Então, se eu tenho um cimento CP5, um CP2, CP3, CP4, se eu quiser definir as resistências deles, existe na norma uma pasta básica que a gente faz para a gente poder definir a resistência do cimento. Então, conceitualmente, cimento e a água, essa mistura dos dois, a gente tem a pasta. Estou só relembrando aquilo que nós já falamos, tá? Se eu tenho uma pasta, né, que é a mistura do cimento e a água, e eu adiciono nele a areia, material que a gente chama de argamassa. E esse teor de argamassa no concreto, essa quantidade de argamassa, a proporção de argamassa, ela é importante porque ela vai indicar a qualidade do cimento e vai indicar o quanto esse cimento é plástico, a habilidade, essa argamassa, esse concreto vai ter pouca uma argamassa mais plástica, idade de trabalhar esse concreto. Eu digo trabalhar no concreto é da fabricação até a aplicação. E para a gente ter o concreto na pele. O Márcio travou aqui para a gente. Gente, será que ele está ouvindo a gente? Gente, ele saiu da sala.
Deve ter caído lá. Ele deve estar reiniciando. Vamos esperar. Provavelmente ele volta. Ô, pessoal, estou de volta aqui. Desculpa aí ter caído a internet aí. Vou retomar aí. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, professor. Vamos retomar aqui, então. Vou compartilhar novamente. Bom, pessoal, vou retomar daqui da pasta. A gente falou que a mistura do cimento e da água, a gente dá origem à pasta do cimento, né? Eu tendo a pasta do cimento, e se eu adicionar areia, nós vamos ter um produto que é a nossa argamassa. E eu estava falando com vocês que o teor de argamassa de um concreto, ele é fundamental. Então, assim, alguns métodos de cálculo, ele parte do teor de argamassa. Então, é um item importante da gente saber. Então, o que é argamassa? É cimento, areia e água. Isso é minha argamassa, né? Ou seja, a pasta, cimento e água, mais areia, eu tenho minha argamassa. A minha argamassa mais adição da fita, eu vou ter o meu concreto. Conceituando tudo que nós já conversamos aí nas outras aulas, tá? Estou voltando, porque agora no passo a passo a gente vai ter que estar com isso bem fixo na memória aí. Bom, a gente tem no concreto uma parte que é importante a gente saber, que é o material seco. O que é o material seco? Tudo menos a água, tá? Então, é bom a gente ter atenção nisso, porque faz parte dos métodos de cálculo. A quantidade do material seco, a proporção de material seco, né? Quanto que pesa todo esse material seco, que é o cimento, a areia e a brita. O cimento, sozinho, ele é o nosso aglomerante. No nosso caso, aqui a gente usa o cimento Portland. Aí pode ser o CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, mas é o cimento Portland que a gente tem como aglomerante no nosso concreto. A gente tem os agregados, que é areia e a brita, são os agregados. Dentro dos agregados, a gente separa o agregado miúdo, é uma coisa importante de eu saber qual a quantidade do agregado miúdo, que é a areia, e qual a quantidade do agregado graúdo, que é a brita. Também é um conceito importante da gente estar entendendo. Estou falando aqui com vocês tudo que é importante a gente conceituar para no passo a passo a gente estar entendendo. Então, vocês podem interromper a hora que vocês quiserem. Então, a gente tem uma outra coisa que é importante, que é a relação água-cimento. Ou seja, é a quantidade de água que eu tenho comparado com o meu cimento. Né? Se eu tenho 25 litros de água para 50 quilos de cimento, eu tenho uma relação água-cimento 0,5. Então, ou seja, quanto de cimento dividido
quanto de água dividido pelo cimento vai me dar esse fator água-cimento ou relação água-cimento. Aí, dependendo da literatura, dependendo do ambiente que a gente está, cada um vai falar de uma maneira. Fator água-cimento, relação água-cimento. É a mesma coisa, né? É uma relação, é a divisão da fração, é uma relação. Isso é um conceito que a gente tem que ter na nossa mente aí. Uma outra coisa que a gente tem que ter na mente, que vai fazer parte do nosso método, é a relação entre a areia e a brita, ou seja, quanto de areia eu tenho com relação à brita. A areia e a brita faz parte do meu material seco, a gente já falou do material seco. Então, quanto da minha areia ela pesa sobre todo o material seco? Quanto da minha brita ela representa nessa relação areia-brita aqui? Então, é um conceito importante também. Relação água-material seco. Então, é uma relação importante que a gente está definindo. Então, a quantidade de água com relação a todo o meu material seco. É uma relação que alguns métodos de cálculo de concreto, dimensionamento do traço, ele usa essa premissa da relação água-material seco. Lembrando que a quantidade de água, gente, no concreto, ela é fundamental para definir a resistência dele, tá? Então, quanto mais água eu tiver no meu concreto, menor vai ser a minha resistência. Então, vamos aqui agora no passo a passo. Agora é como nós vamos definir o traço, aquela quantidade de cimento, quantidade de areia, quantidade de brita e a quantidade de água. Então, nós vamos fazer um passo a passo aqui, importante acompanhar aí com concentração, porque esse é um dos roteiros que a gente usa para dimensionar o concreto, tá? Vou passar aqui um roteiro mais básico. Tendo tempo, a gente vai no mais complexo aí depois. Então, qual que é o primeiro passo para a gente definir? Agora a gente já está entrando mesmo na questão da dosagem do concreto aí, tá? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é eu saber qual a resistência que eu quero atingir. Então, eu vou partir da resistência média de dosagem do concreto aos 28 dias. Então, por quê? A gente já explicou para vocês que 28 dias é a data onde o concreto, o cimento, já concluiu 99% de todas as suas reações químicas e ele já atingiu o seu maior nível de resistência. Aí, se me perguntar assim, depois de 28 dias, não cresce mais? Cresce um pouco mais, mas comparado com a resistência total, ele vai tendo incrementos de resistência muito pequenos. Então, a norma definiu que aos 28 dias, ou seja, do momento que eu fabriquei o meu concreto até 28 dias depois, nesse 28º dia, é o que a gente considera a sua maior resistência, que vai ser a resistência lá do projeto, tá? Quem define essa resistência? É o projeto de estruturas. Então, lá no projeto de estruturas, define a geometria das peças, né? Qual que é o tamanho da viga, o tamanho do pilar, o tamanho das fundações. Essa geometria, para que resista às tensões geradas, nos esforços gerados da estrutura, tem que ter uma resistência adequada. Então, lá no cálculo estrutural é que vai definir essa resistência de 28 dias, tá? Que a gente chama de resistência característica a 28 dias. Vai vir lá no projeto. Ó. A resistência a 28 dias do meu concreto é 30 MPa, por exemplo. Tá? Então, a gente vai definir essa resistência. Tá? Então, a fórmula que a gente usa é essa aqui, ó. FCC28, ou seja, a resistência característica aos 28 dias. Né? FCC, resistência característica aos 28 dias, vai ser igual ao FCK. Esse FCK aqui, ele é definido pela cálculo estrutural. Lá no cálculo estrutural que vai falar para a gente quanto que é o FCK.
vai chegar no laboratório e falar assim, eu preciso de um concreto FCK 35 MPa. Então, a gente vai desenvolver um concreto para que atinja um FCK de 35 MPa. Então, mais o FCJ, o FCK, mais 1,65 é um valor de incremento vezes o desvio padrão adotado para a fabricação de concreto. Tá? Então, eu não vou dimensionar o meu concreto para o FCK de projeto. Eu vou ter que somar nele um incremento para que as minhas resistências, o incremento é esse 1,65 vezes o desvio padrão. Esse incremento é para que vocês imaginem assim, se lá no projeto está definido que o meu FCK é 30 MPa, no caso do exercício que vocês fizeram aí para me entregar 35 MPa, por exemplo, quando eu for no laboratório desenvolver esse concreto, eu não vou fazer para 35 MPa, eu tenho que fazer para um acréscimo, para que se tiver algum problema durante a execução, no mínimo eu atinja os 35 de projeto. Eu não posso trabalhar com esses 35 exatos. Eu estaria incorrendo em muitos erros. Existem várias coisas durante a fabricação e execução que podem trazer problema no concreto. Teor de umidade da areia, insolação no concreto, a vibração, o adensamento, todos aqueles fatores que nós estudamos no concreto, tudo aquilo influencia. O transporte, o tempo de lançamento desse concreto, tudo isso vai influenciar. Então, eu não posso dimensionar o meu concreto exatamente para aquilo que o meu projeto pede. Eu vou criar um fator de segurança. E esse fator de segurança é dado por essa parcela aqui, essa parcela de 1,65 vezes o desvio padrão. Esse desvio padrão aqui, quando a gente não conhece, a norma vai nos definir como que eu chego nesse desvio padrão. Então, de onde sai o FCK? Do projeto estrutural. E o que eu vou fazer no laboratório? O FCK mais um incremento. Então, o concreto que eu defino no laboratório é o FC, né, que é a resistência característica para 28 dias. Então, esse é o primeiro passo para a definição da resistência do concreto. Lá na USD, o que é esse SD aqui? O SD é o desvio padrão. Vou explicar um pouco melhor para vocês o que é o desvio padrão. Mas desvio padrão, a rigor, é o quanto a nossa produção ela é mais exata ou menos exata. Quanto mais exata for a minha produção, quanto mais a minha repetição for mais perfeita na produção, na indústria, meu desvio padrão vai ser baixo. Quanto mais eu errar, meu desvio padrão é mais alto. Então, quando eu não conheço o desvio padrão, a norma vai estabelecer um número para esse desvio padrão. Tá? Então, na norma brasileira, quando eu não conheço o desvio padrão, ele é possível de calcular, é uma referência estatística que a gente tem. Você pode calcular a produção, as centrais de concreto têm essa referência, que eles produzem muito concreto, então eles verificam qual a resistência do concreto deles todo dia, então eles conhecem o desvio padrão deles. Quando a gente não conhece o desvio padrão, a norma classifica ele em 3 letras, A, B e C. A letra A é o desvio padrão menor, ou seja, quando eu tenho um controle de qualidade muito grande, então, mas eu não conheço o desvio padrão, eu uso o desvio padrão como 4. E o oposto, né, do A, que é o C, quando eu tenho um desvio, uma utilização, né, um baixo controle de qualidade, ou seja, meu adensamento é manual, eu estou produzindo esse concreto na obra, eu não consigo controlar todos os agregados, eu peso tudo em volume, então, aliás, eu nem peso, né, eu meço tudo em volume, na obra eu não tenho como pesar, eu meço tudo em volume, então meu desvio padrão tende a ser muito alto.
Então, eu vou usar naquela parcela do SD o 7. A gente vai dar a referência de cada um desses aqui, do A, B e C, para vocês. Mas explicando um pouco melhor o que é o desvio padrão, para vocês terem uma noção, vamos imaginar aqui aqui é o tiro ao alvo, né? Essa referência de desvio padrão é muito utilizada nas indústrias, né? E nós somos da indústria da construção civil, a gente também utiliza. Então, vamos utilizar aqui, por exemplo, essa marcação do meio aqui que eu estou fazendo. O que aconteceu aqui no tiro ao alvo? Eu tenho um tiro agrupado, porém fora do alvo, né? Então, mais meu tiro é agrupado. Ou seja, o meu desvio padrão aqui, ele é alto. Apesar dele não estar no alvo, eu não estou conseguindo atingir o alvo, mas o meu tiro está agrupado. Ou seja, o meu resultado da minha operação, ela está sempre sendo o mesmo. Então, eu tenho um desvio padrão baixo, né? E ao contrário aqui, do outro lado aqui, eu tenho um tiro disperso. A cada momento que eu dou um tiro, ou a cada momento que eu executo uma atividade, ela dá um resultado. Então, se a cada momento que eu faço uma operação, ela tem um resultado diferente, significa que o meu desvio padrão é muito alto. Então, vocês imaginam na produção do concreto, numa obra onde eu estou executando o concreto dentro da obra. Numa segunda-feira, no início da semana, na parte da manhã, os operários estão lá trabalhando. Quando chega lá na quinta-feira, eles já estão cansados do trabalho, já não está mais chovendo, já tem muito sol. Então, já existem outras variáveis que vão alterar a minha fabricação do meu concreto. Então, tem um desvio padrão muito alto. Quando eu executo um concreto, por exemplo, compro um concreto da usina, lá na usina o desvio padrão ele é muito melhor, né? Ela é muito mais eficiente a produção lá na usina, na central de concreto, do que na minha obra, porque lá a condição de controle dos agregados é muito melhor. Ou seja, além de todas a proporção é medida em peso. Na obra eu não consigo medir em peso, eu meço em volume. Então, quando eu estou medindo em peso, a minha precisão é muito maior, o desvio padrão ele é menor. Então, é isso que é o desvio padrão, ou seja, é a capacidade de eu repetir o mesmo resultado durante toda a operação. Simplificando, é isso. Então, quando eu consigo repetir o mesmo resultado, eu tenho desvio padrão baixo. Quando o meu resultado, cada momento, ele dá um valor, eu tenho um desvio padrão alto. E o concreto, a cada betonada, né, existem variáveis diferentes. Até na energia da mistura do concreto, ela pode ser diferente e pode alterar o meu valor de concreto. Tá? Então, sempre existe um valor diferente. A cada ensaio que eu for fazer, eu nunca vai ser preciso, sempre vou levar na prensa, romper o meu concreto, sempre ele vai dar 25 MPa, 25, 25, 25. Vai dar 25 em um rompimento, no outro ensaio vai dar 26, vai dar 27, vai dar 28, vai dar 24, vai dar 29, sempre vai variar, mas quanto mais próximo, né, se variar menos, meu desvio padrão é menor, se variar muito, meu desvio padrão é maior. Então, quanto maior for meu desvio padrão, menos critério eu tenho no meu controle de qualidade e, consequentemente, eu vou consumir mais material, mais cimento. Meu concreto vai tender a ser mais caro. Quanto menor o desvio padrão, menos cimento vai se consumir, mais barato vai ser o concreto. Então, dentro daquelas condições A, B e C, nós temos lá para a condição A, que vai dos concretos da classe 10 até a classe 80,
ou seja, de 10 MPa até 80 MPa, o cimento e os agregados são medidos em massa, ou seja, a água, eu peso a água, eu peso o cimento, eu peso a areia, eu peso a brita. Então, a única chance de eu usar o desvio padrão menor é se eu utilizar toda a minha mistura em peso, que é o que a gente vai fazer hoje. A gente vai definir o nosso traço em peso, né? Então, condição classe A, desvio padrão mais baixo, só se eu, na minha dosagem, eu estiver pesando tudo, né? Não medindo por volume. Na condição B, eu tenho o cimento é medido em massa, ou seja, eu vou pesar o cimento. A água de amassamento ela é medido em volume, né? Eu tenho um recipiente que eu sei qual que é o volume dele, eu estou medindo em volume. E os agregados são medidos em massa ou combinação massa-volume. Ou seja, a água eu estou medindo no volume, mas os demais materiais eu estou medindo no peso. Então, aí eu vou para a condição B, desvio padrão 5 MPa. E na condição C, né, o cimento é medido em massa, o cimento é medido em massa porque o saco de cimento eu sei quanto que ele tem, 50 quilos. E os agregados todos, incluindo a água, é medido em volume. Aí eu tenho um desvio padrão muito alto, então eu jogo lá o desvio padrão como 7. Tá? Então essa é a diferença do desvio padrão quando eu não conheço. Se eu conheço o meu desvio padrão, é medido numa central de concreto, eu vou usar o meu da minha indústria, da minha concreteira. Mas se eu não conheço, a norma define lá como utilização, voltando aqui para vocês verem, de 4 MPa na classe A, de 5,5 MPa e de 7 MPa. Então, esse é o meu desvio padrão. Na primeira parte, que é a definição do FCK, do FCJ 28 dias, eu defino nesse primeiro passo, que é pegar o FCK de projeto e acrescentar a ele uma parcela que tem influência no seu desvio padrão. Esse é o primeiro passo. Nós vamos fazer exemplos numéricos aqui hoje ainda, tá? A relação água-cimento, que é o segundo passo, no primeiro passo eu já defini qual é o meu FCK, né, o FCJ, qual que é a resistência característica a 28 dias que eu vou fazer a minha dosagem. No segundo passo, eu vou definir qual a quantidade de água, porque a água, a relação da água comparada com o cimento, ela tem uma influência direta na resistência do concreto. E essa resistência, ela varia de acordo com o tipo de cimento, né? CP 25 MPa, CP 32 MPa, um CP 40 MPa. Então, de acordo com a classe do cimento, tem essa variação, mais a quantidade de água. Então, existe um gráfico que a gente chama de gráfico de Abrams, que define essa relação água-cimento. Vou mostrar para vocês aqui como que ele é. Então, a relação água-cimento é a quantidade de água comparada com a quantidade de cimento, né? Então, é água dividido, quilos de água dividido por quilos de cimento. Litros de água por metro cúbico de cimento. A curva de Abrams é essa aqui, ó. Já está na tela para vocês aí. Ela é definida, cada linha dessa que está aí, cada linha dessa, ela é feita no laboratório, os resultados, e a gente monta o gráfico para cada tipo de cimento. Então, a gente tem uma série de tipos de cimento. Os mais comuns é o CP32, o CP25, o CP32 e o CP40. Esses são os mais comuns. Nessa que eu estou mostrando para vocês aí, a gente fez os ensaios por CP29, CP32, CP35, CP38, CP40. O CP aqui é de cimento Portland, tá? E esse número de 40, 41, 44, 47
é a resistência mínima que o fabricante está falando para nós que ele vai atingir aos 28 dias. Então, como que eu defino ele aqui, ó? Mostrando aqui para vocês aqui, ó. Eu tenho na minha linha, no meu eixo horizontal, a relação água-cimento, ou seja, para cada quilo de água, a quantidade de cimento que eu tenho, né? Então, para uma relação água-cimento 0,4, 0,45, 0,50, 0,55, eu faço uma moldagem de um corpo de prova, levo ele no laboratório, levo na máquina lá para fazer o rompimento, ele vai me dar um resultado de resistência. Então, vamos pegar aqui o fator água-cimento 0,5, por exemplo, para cada tipo de cimento. Eu tenho aqui, para o vermelhinho, o CP29, para a relação água-cimento, ele vai me dar uma resistência, por exemplo, de 25 MPa, próximo de 25. Se eu pegar o mesmo 0,50 e for continuar aqui no CP32, ó, CP32, vou na linha azul claro, ele vai me dar uma resistência entre 25 MPa e 30, por exemplo, 27,5. No gráfico a gente consegue definir melhor. O CP35, para o mesmo fator água-cimento, por exemplo, ó, eu vou aqui no gráfico, bato na linha do 35, estou aqui na linha verdinha, do 35 MPa, e vou ver qual que é a resistência que ele alcança, um pouco abaixo do 0,30. Então, a gente percebe aqui, olhando o fator água-cimento e o tipo de cimento, né, o tipo de resistência de cimento, para cada tipo de cimento, eu vou ter uma resistência. E se eu variar também o fator água-cimento, quanto maior for esse fator água-cimento, menor vai ser a minha resistência. Vamos olhar aqui. Por exemplo, nessa mesma linha do 29, se eu pegar um fator água-cimento de 0,5, eu vou ter 25 MPa aqui como resistência. Agora, se eu aumentar minha quantidade de água, sim. Essa tabela aí da curva de Abrams, ela serve para a gente identificar a resistência da compressão ou a relação de água-cimento? Os dois. Vamos imaginar assim, o seu projeto definiu que o seu FCK é 30 MPa. Tá? Você foi lá no projeto, leu, o projetista, o cálculo estrutural está falando que ele é 30 MPa. Então, lá no laboratório, eu faço a minha conta, fiz a conta do meu FCJ, que vai ser aos 28 dias, eu pego os 30 MPa mais 1,65 vezes o desvio padrão. Vamos falar que a nossa conta deu 35 MPa. Tá certo? Então, 35 MPa, por exemplo, ó, eu tenho no 35 MPa aqui, eu vou ver qual o fator água-cimento que eu vou utilizar para desenvolver o meu concreto. Então, esse cimento aqui, ó, de 29, e, por exemplo, ele não atinge o 35 MPa, então não poderia usar o CP29. Eu começo a estudar a escolha do 35. Então, ó, o do 35 eu consigo, o 32 eu consigo, o 35 eu consigo, o marronzinho aqui é o 38 eu consigo, o 30, o 41. Então, todos esses aqui eu atinjo 35 MPa, tá certo? Então, agora eu vou ver qual que é o meu melhor fator água-cimento. Quanto menor for meu fator água-cimento, mais seco vai ser meu concreto. Quanto mais fluido for meu concreto, menor vai ser meu fator água-cimento. Se eu preciso de uma fluidez maior do que 0,55, então o único que eu posso utilizar aqui, ó, vai ser o CP50. Ó. Então, a partir da resistência de projeto, eu vou definir meu fator água-cimento. Conseguiu compreender? Ah, entendi.
Tá? Obrigado. Então, vou diminuir a quantidade de linhas aqui. Vamos pegar, é o mesmo gráfico, o gráfico de Abrams, mas aqui a gente só tem aqui o CP40, o CP32 e o CP25. Vamos ver se fica mais claro aqui para a gente entender. Então, por exemplo, ó, se eu tenho lá, se eu preciso atingir 25 MPa, eu vou lá no 25, na resistência 25, vejo quais cimentos atingem o 25 MPa, no caso aqui todos três atingem, e vou ver qual que é a relação água-cimento para atingir 25 MPa. No caso do CP25, para ele atingir 25 MPa, eu tenho que usar um fator água-cimento de 0,5, ou seja, metade, se são 50 kg de cimento, eu vou usar 25 kg de água. Se eu for utilizar o cimento CP32, se eu estiver disponível o CP32, eu consigo fazer um concreto mais fluido, utilizando 0,6 de fator água-cimento, e vai dar a mesma resistência 25 MPa. E se eu quiser mais fluido ainda, né, eu vou ter que usar aqui o CP40 e vou ter, por exemplo, um fator água-cimento de 0,68, por exemplo. Aqui meu gráfico não está 0,68. Esse seria meu fator água-cimento, 0,68, por exemplo. Então, aí eu vou fazer meu cálculo, quantidade de cimento, 50 kg de cimento, 68% vai ser em água. 100 kg de cimento, 68 kg vai ser de água. É assim que a gente vai seguindo. Ok? Então, seguindo o passo 1, que foi definir o FCJ, que é o FCC às 28 dias, a gente já definiu por qual traço que a gente vai adotar. O segundo passo é definir o fator água-cimento, né? É o que a gente vai poder fazer aqui. O terceiro passo, então o primeiro passo é transformar o FCK, botar um acréscimo no meu FCK para atingir uma resistência. O segundo passo é eu fazer a minha escolha do fator água-cimento. O terceiro passo é determinação da relação da água versus material seco. O que é o meu material seco? Meu material seco é cimento, areia e brita. Então, qual que é essa relação em percentual? Na norma, traz algumas tabelas disso, a gente já vai direto nessas tabelas da norma, para definir qual esse percentual que a gente vai adotar. Então, se eu sei esse percentual, né, eu já defini no fator água-cimento, eu sei qual que é o peso da água. Né, quando eu defini lá meu fator água-cimento, já sei qual que é o meu peso da água. Eu sei qual que é o meu peso do cimento, porque o meu peso de cimento, normalmente, a gente vai fazer todo o nosso traço para um saco de cimento, ou para cada saco de 50 quilos. Então, eu sei meu peso da água e sei meu peso do cimento, porque eu já defini qual que é a relação água-cimento. A tabela vai me trazer qual que é o percentual material, água, material seco. Então, o que eu vou conseguir determinar aqui? A quantidade do material seco menos o cimento, né? Ou seja, dos materiais secos, que são cimento, areia e a brita, o do cimento eu já sei que é 50 quilos, que é um saco, então eu consigo definir o peso junto da areia mais da brita. Então, esse é o objetivo desse passo 3 aqui. No cálculo numérico lá vai ficar mais claro para vocês. Então, essa vai ser a fórmula. Se eu sei lá o peso da água, o peso do cimento, e sei quantos por cento é essa relação, eu vou conseguir achar o peso do meu material seco, cimento e brita.
tá? O valor da relação água-material seco, ele é dado em função de algumas coisas. Como que eu acho ele na tabela lá? Eu preciso saber a dimensão máxima característica da minha brita. A gente viu isso lá em materiais de construção, em granulometria, né? Que na brita eu consigo definir o diâmetro máximo característico dela e qual que é a energia de adensamento. São esses dois fatores, dimensão máxima característica da brita e o tipo de adensamento. Esses dois fatores aqui que eu vou conseguir determinar qual que é o percentual do material seco. Então, lá na norma, traz essa tabela aqui para nós. Então, por exemplo, aqui, vou pegar aqui para o adensamento manual, que não é comum, né, adensamento manual, mas só para a gente exemplificar. No adensamento manual, se eu for utilizar uma brita cuja o diâmetro máximo característico dela for 32, por exemplo, então o meu percentual água, material seco, tem que ser 9%. A tabela da norma, ela define para areias médias, tá? Então, para areia média, eu usando a areia média, se eu tiver meu diâmetro máximo característico da brita, 32, por exemplo, então o meu percentual de água, material seco, tem que ser igual a 9%. Se for meu diâmetro máximo característico da brita for 25 e eu estiver utilizando um adensamento manual, 10%. Se eu estiver usando um adensamento moderado, o que é um adensamento moderado? É com vibradores de pouca energia. E se for um adensamento energético, ou seja, vibradores potentes, naquela agulha potente, eu vou usar 8%. Então, nas tabelas eu consigo definir isso, esse percentual água, material seco. Isso é um conceito importante. No cálculo numérico vai ficar mais claro para vocês. Então, agora, um detalhe importante da tabela da norma é o seguinte, que ela foi feita para areia média. Se eu estiver trabalhando com areia fina, eu vou somar 1 em cada percentual desse. Se a minha areia for fina, por exemplo, não vai ser 10, vai ser 11. E se a minha areia for grossa, também não vai ser 10. Aí eu vou diminuir. Vai para 9. Então, a areia fina, eu acrescento 1. Areia grossa, eu diminuo de 1. A tabela foi feita para areia média. Tá? Então, primeiro passo, definir qual a resistência característica 28 dias, é o FCK mais a parcela de 1,65 vezes desvio padrão. Segundo passo, definir qual que é o teor, qual é a relação água-cimento, ou seja, qual é a quantidade de água comparada com cimento. No terceiro passo, eu vou definir qual é a quantidade de material seco. Eu sei que 50 quilos de cimento, qual é a quantidade de areia mais brita? Então, areia mais brita. No quarto passo, eu vou definir qual que é o percentual da areia comparada com esse material seco, ou seja, areia mais a brita. Então, quantos por cento de areia eu tenho quando eu comparo com o somatório da areia mais a brita, né? Então, somando os dois, quantos por cento eu tenho de areia? Então, é isso que eu vou definir neste passo aqui. É o quarto passo. Tá? Então, areia mais a brita é o peso do material seco que a gente definiu no passo 3. Né? Agregado miúdo mais agregado graúdo. Então, define-se o percentual de areia em relação ao peso total do agregado, areia mais brita. O valor é dado em função, né, para a gente achar o percentual só da areia,
de novo, diâmetro máximo característico da areia, da brita, e o tipo de areia que a gente vai usar. Areia fina, areia média fina, areia média grossa e areia grossa, tá? Esse valor deve gerar em torno de 30% a 40%. Então, lá a gente vai numa outra tabela, onde eu tenho aqui, para cada diâmetro característico da brita, eu tenho um percentual de areia. Então, por exemplo, se o meu DMC, diâmetro mais característico da minha brita, for 38, se eu estiver utilizando areia fina, ela tem que compor 34% da proporção areia e brita. Se for areia média fina, ela tem que compor 35%. Se for uma areia média grossa, ela vai ter que compor 36%. E se ela for uma areia grossa, ela vai compor 37% daquele total. Então, o que é uma areia fina, né? O módulo de finura, também lá em materiais de construção, a gente viu isso aqui, o módulo de finura. Então o total restante é de brita. Justamente. Se eu tenho 34% de areia, o restante é brita. Brita sempre vai ter mais do que areia. Ok? Então, se eu definir, é o que você acabou de falar agora, se eu definir o meu percentual de areia, então eu consigo definir meu percentual de brita, né? Então, vai ser o peso máximo que a gente definiu lá, já calculou no passo 3, menos o peso da areia. Vai ser o meu total de brita. Então, eu já defini aqui, no primeiro passo, qual que é a resistência que eu vou atingir, defini a minha quantidade de água, defini a minha quantidade de areia e defini a minha quantidade de brita. Então, eu já tenho a proporção de cada um dos materiais que eu tenho. Agora, uma coisa que é importante para o concreto é a gente perceber qual que é o teor de argamassa desse concreto. O que é argamassa? Argamassa não é cimento, areia e brita? Né? A gente falou lá que se eu tirar desculpa, o que é minha argamassa? É cimento, água e areia? Né? Se eu misturar a água no cimento, eu tenho a pasta. Se da pasta eu somar a minha areia, eu tenho argamassa. Então, quantos por cento de argamassa, que é essa parcela de cima aqui, eu tenho sobre todo o meu material seco? Essa relação ela tem que estar em torno de 50% para que você tenha um concreto onde o material fino preenche os vazios do material grosso, que é a brita, né? Então, esse teor de argamassa é um teor importante, isso para os concretos usuais, né? Se eu precisar de um concreto mais seco, é claro que o teor de argamassa vai ser mais baixo. Se eu precisar de um concreto mais fluido, o teor de argamassa vai ser bem mais elevado. Mas para um concreto padrão, o meu teor de argamassa vai estar entre 45% e 55%. Bom, então eu já sei, tudo que nós conversamos até aqui, até o passo 4, a gente está sempre definindo, tudo é massa, peso de cimento, peso da areia, peso da brita e o peso também da água. Então, a gente está tudo falando, tudo de... Essa massa é toda sobre material seco. Mas, na prática, eu não consigo ter o material seco, principalmente a minha areia. Aliás, o cimento, ele está seco. Se ele estiver úmido, vai gerar reação química, eu não consigo usar. Ele tem que estar seco. A minha brita, a umidade relativa do ar nela é muito baixa, não interfere, mas a umidade que está na areia, ela eu tenho que considerá-la.
porque por mais eu não consigo na obra secar a areia, né? Posso pôr no sol lá, mas a umidade ambiente, né, a umidade relativa do ar vai estar presente na areia. Então tem água contida na areia. 3%, 4%, 5% daquela areia que está lá na obra, ela vai conter água. E como eu falei para vocês que a água é um fator que está relacionado à resistência do concreto, então aquela água que está lá na minha areia, eu tenho que considerá-la para que eu possa diminuir na água que eu vou adicionar na mistura. O que eu estou querendo dizer com isso? Lá no meu traço eu defini 1 de cimento, 2 de areia, 3 de brita, 0,5 de água. Mas é 0,5 de água considerando que a areia está seca. Se a minha areia estiver úmida, quanto de água que eu tenho na areia? Eu preciso determinar essa água que está na areia. Então, eu não posso, se eu tenho uma areia com 5% de umidade e meu fator água-cimento é 0,5 sobre a areia seca, e eu não considerar que ela está úmida, eu estou somando mais água. Então, o meu fator água-cimento vai ser, na prática, maior. Então, eu tenho que abater a minha quantidade de água presente na areia. Então, mas isso na verdade, é bastante simples. Como é que eu faço? Eu consigo medir a umidade da areia por várias técnicas. Pelo menos 3, nós vimos no semestre passado com relação à umidade. Eu posso descobrir a umidade da areia pelo método da estufa, que na verdade não é no laboratório, é o que a gente usa, mas na vida real não é o prático, porque eu levo 24 horas secando a areia na estufa. E na prática eu não tenho esse tempo. Mas é uma possibilidade. Tem o método da frigideira, né, que é um aquecedor, um fogareiro. A gente pesa a areia úmida, leva na frigideira, seca ela, pesa ela seca. A diferença do peso úmido do peso seco é a quantidade de água relativa naquela areia. Ou eu tenho o método do speed, que é um equipamento que a gente coloca areia dentro desse equipamento e estoura lá dentro uma ampolazinha de carbureto, vai reagir quimicamente, gera uma pressão e a gente vai conseguir fazer a leitura da umidade. Então, existem pelo menos 3 métodos que a gente consegue medir a umidade da areia. E essa medição da umidade, ela tem que ser feita durante a concretagem, né? Às vezes a gente leva o dia inteiro fazendo concreto, 3 a 4 vezes por dia, porque de manhã a areia tem uma umidade, à tarde pode estar com outra umidade. Por exemplo, ontem de manhã a umidade estava muito baixa, mas na parte da tarde choveu. Então, depois da chuva, a minha areia aumentou sobremaneira o teor de umidade. Então, se eu adicionar água na minha mistura do concreto sem considerar essa água que está na areia, eu vou baixar muito a minha resistência do meu concreto. Então, eu não posso, eu tenho que considerar a umidade da areia. E isso é simples. Se eu conheço a umidade, eu posso abater essa água que está na areia da minha mistura que a gente definiu lá no item 2, que é o fator água-cimento. Então, vamos para o cálculo que a gente vai conseguir definir isso melhor. Então, a determinação do traço em peso, né, a gente já definiu o cimento, né, a gente tem lá um saco de 50 quilos, sempre a gente vai fazer para um saco de 50 quilos. A gente definiu o fator água-cimento, então a gente sabe qual que é a quantidade de água. A gente definiu qual que é o peso da areia mais a brita, nós definimos qual que é o percentual de areia, então eu sei o peso da areia, eu sei o peso da brita. Então, a determinação sempre vai ser para 50 quilos de cimento, né? Então, para um saco de cimento, eu vou ter uma relação a mais de areia, uma relação a mais de brita e uma relação de água, né? Então, esse é o meu traço. Então, vamos fazer o cálculo que a gente vai
definir melhor. Se eu quiser para 1 kg de cimento, né, eu defini meu traço para 50 kg de cimento. Se eu quiser saber para 1 kg de cimento, basta eu dividir tudo por 50, que eu vou ter qual que é o meu traço para 1 kg de cimento. Se eu sei para 1 kg, eu sei para 10, sei para 20, sei para 30, sei para 40, sei para 1 tonelada. Então, por isso que a gente divide por 50 quilos. Mas vamos fazer um exemplo aqui agora, numérico, para a gente fixar. E depois vou propor para vocês que vocês façam mais 2 exemplos para a gente poder fixar bem essa parte de massa. Que a gente está definindo, tudo que nós falamos agora é material seco e peso e medido em massa. Na próxima aula, que nós tivermos que falar sobre concreto, nós vamos fazer a mesma coisa para volume. Tá? Então, vamos considerando que, aí são os dados, né? Lá no meu projeto, foi dito que o meu concreto, né, lá no projeto, ele é um concreto 20 MPa. Então, quem que falou isso? Para o laboratório não interessa, está lá no projeto de... Não é o laboratório que vai falar qual que é a resistência lá da estrutura, ao contrário, a estrutura, quem calculou a estrutura é que vai falar assim, ó, pessoal do laboratório, eu preciso que vocês desenvolvam um concreto que vá atingir 20 MPa de resistência. Ok, essa é a determinação, a demanda lá do projetista de estruturas. Então, eu sei, é uma outra definição, por exemplo, no caso do exemplo que eu vou fazer aqui, que o tipo de adensamento, ou seja, a vibração, eu estou classificando aqui como manual. Então, eu sei que essa obra é uma obra que não tem equipamento, então vai ser um adensamento manual. Então, estou adotando o critério do manual. O que vai interferir? Vai interferir no meu desvio padrão. Né? Então, eu já sei que se o meu adensamento é manual, meu desvio padrão vai ser o mais alto que tem. Então, eu vou lá na tabela e ver qual que é o desvio padrão. Tipo de cimento, né? Dos 3 tipos que eu tenho, 25 de mercado, 25, 32 e 40, o meu está definido como um de 32. Tá? No mercado, eu verifiquei lá no mercado, o cimento adequado que eu tenho é um 32 MPa. 32 MPa, eu posso fazer um concreto de 20 MPa? Posso. Certamente eu vou conseguir. Porque se ele é 32 MPa, é a resistência mínima no argamassa padrão desse concreto, o mínimo que o fabricante está me indicando que ele vai atingir é 32 MPa. Se eu quero de 20, então o CP232 está adequado. O meu modo de finura, né, meu tipo de areia, a que eu tenho para me produzir, vai ser média grossa. Então, eu sei que na obra eu estou comprando areia média grossa. A massa unitária da areia para esse momento agora, ele não vai me interferir, mas eu já estou dando aqui que é 1,6 quilos por decímetro cúbico, ou quilos por límetro, né, a densidade, a massa unitária da areia, ela vai me interessar a hora que eu for transformar esse concreto para volume. Nesse momento agora, na aula de hoje, ele não vai interessar, mas já está dado aqui para o próximo exercício. A umidade de areia vai nos interessar, que é 5%, ou seja, 5% da areia que eu estou usando, ela é água, na verdade, não é areia. Inchamento, né? A areia, quando está úmida, a gente sabe que existe um inchamento, ela aumenta de volume. Então, esse inchamento também, nesse momento agora, ele não nos vai interessar. Vai interessar para nós quando nós formos fazer o traço, o mesmo traço em volume. Agora, o diâmetro máximo característico da brita, esse interessa agora nesse momento. Para o nosso exercício aqui, nós vamos adotar 25, ou seja, o diâmetro da brita, 25 milímetros. E a massa unitária da brita também, nesse momento agora, não vai nos interessar, só vai nos interessar quando a gente for transformar para volume. 1,45 quilos por decímetro cúbico. Então, são os dados que interessam para nós agora, são, na verdade, o FCK, 20 MPa,
o adensamento, no caso, manual, o tipo de cimento, né? Ele interfere, que eu vou na curva de Abrams para me atingir, ver qual é a relação água-cimento. Se areia, tipo de areia, o módulo de finura da areia me interessa, e a umidade. E mais o diâmetro máximo característico da brita, que é 25. Esses são os, para o momento agora, é o que vai nos interessar. Então, primeiro passo. Vou definir o meu FC, né? Minha resistência característica para 28 dias, sabendo que o meu concreto lá no projeto é 20 MPa. Né? E o meu desvio padrão, que eu vou considerar, ele é de 7. Por que o desvio padrão aqui ele é 7? Alguém se habilita aí? Porque é manual lá. Manual, justamente. Então, considerando que ele é um adensamento manual, meu desvio padrão ele é 7. Então, o que vai ser meu... E o projeto falou, né, um dado do exercício, fui lá, li no projeto, o projeto está falando. Minha resistência do meu concreto tem que ser 20 MPa. Então, meu UFC a 28 dias, minha resistência característica a 28 dias, vai ser igual a 20 MPa, que é a resistência lá do projeto, mais 1,65, que é um acréscimo de segurança definido por norma. Quando vocês forem estudar estatística, vocês vão ver que esse 1,65 significa que é 95% de probabilidade de atingir o desvio padrão que a gente está falando. Vezes o desvio padrão de 7. Então, 20 MPa mais 1,65 vezes 7 vai dar 11,55. Então, minha resistência característica a 28 dias, na verdade, vai ser 20 mais 11, 31,55 MPa. Então, quando eu for lá na curva de Abrams, né, eu vou pesquisar na curva de Abrams para achar meu fator água-cimento, em vez de 20 MPa, vou buscar uma resistência de 31,55 MPa. Ok? Então, esse é o primeiro passo. O primeiro passo eu já defini. Vou trabalhar no laboratório para uma resistência de 31,55 MPa. Então, agora eu vou lá na curva de Abrams. Pego a minha curva. Quem que monta essa curva? Eu posso montar no laboratório, mas os fabricantes de cimento, eles nos fornecem essas curvas. Vou lá no fabricante de cimento, pego a curva de Abrams, definida lá. Se eu quiser confirmar, eu vou no laboratório e confirmo. E vou definir. Qual que é o meu FC característica 28 dias? 31,5 MPa. Então, está aqui, ó. 31,5 MPa. 30, 35, a grosso modo, 31,5 MPa. Qual que foi o cimento que eu defini lá? CP32, é a curva rosa. Então, o meu fator água-cimento que eu vou utilizar é o 0,51. Né? Deu um pouquinho mais acima do que os 50. Então, aqui, ó. Minha resistência característica, 31,55, a gente definiu no passo anterior. Então, vem aqui, 31,55, vou lá na curva de Abrams, meu cimento também está definido, que é o 32 MPa. Olha só, 32 MPa é a curva magenta, aqui, o rosinha. Então, desço aqui e vejo qual que é o meu fator água-cimento. O fator água-cimento é entre 0,5 e 0,6, 0,51. Professor, Sim. não pode aproximar esses valores ou tem que ser aí, porque não tá dizendo, né, que é 0,51, 52, 53, não pode aproximar não, né, tipo, para mais ou para menos. Então, vamos raciocinar aqui. Na verdade, quando a gente pega do fabricante, é porque essa minha curva aqui, eu fiz no Excel e transformei para cá, mas o fabricante me traz ela toda graduadinha, é tranquilo da gente medir lá, tá? Mas vamos fazer um raciocínio que você perguntou. Se eu arredondar para 0,6, o que vai acontecer com a minha resistência? Ela vai dar menor, não vai? Sim, sim.
É porque não tem os valores, né? Tipo, se não tiver os valores, eu tenho que, tipo, basear pela tabela aí, né? Pela tabela. Você tem que fazer a aproximação aqui. Mas se você for arredondar para mais aqui, ó, 0,6. Aí, ó, vamos voltar na curva. 0,6, a minha resistência que vai dar vai ser 25, não 31, tá vendo? Eu não tenho que fazer uma para 31. Né? A gente definiu lá que era para 31. Então, eu vim aqui na curva, desci, estou medindo aqui gradual. Aqui no meio é 0,55. Se eu dividir aqui no meio de novo, 0,52,5. Então, se eu dividir no meio de novo, 0,175. Então, 0,51. Certo? Beleza, ok. Então, defini meu fator água-cimento. Então, já sei, para 50 quilos de cimento, eu já sei que 0,51% vai ser de água. Né? Vou acrescentar com água, considerando material seco. Tá? Então, minha relação água-cimento para 20 MPa, né? Calculei lá que era 31,55. Meu fator água-cimento, entrei na tabela, ele foi 0,51. Tá? Isso aqui é o que a gente fez até agora. Então, minha água vai ser igual ao quê? Vai ser o 0,51, né? Que o C está aqui dividindo no fator água-cimento. Quando ele passar para o outro termo, ele vai passar multiplicando. Então, vai ser 0,51 vezes um saco de cimento, não tem 50 quilos? Então, para um saco de cimento 50 quilos, eu vou usar 25,5 quilos de água. Tá? Estou falando sempre em quilos agora. É claro que 25,5 quilos de água é a mesma coisa que 25,5 litros de água, né? 25,5 decímetros cúbicos de água. Então, o segundo passo da relação do meu traço, eu já sei. 50 para 50 quilos de cimento, 25 quilos de água. Nesse momento agora está me faltando eu definir qual que é a areia e qual que é a brita. Então, 50 quilos de água, 25,5 quilos, 50 quilos de cimento, 25,5 quilos de água. Se eu pegar 25,5 e dividir por 50, vai dar o 0,51 que a gente encontrou aqui. Tá? Então, determinação da relação água-material seco. Então, nós demos lá na nossa tabela 2 parâmetros. Um, que o concreto 20 MPa, o adensamento ele é manual, né? E o diâmetro máximo característico de 25. Não é isso? Então, se meu adensamento ele é manual e o meu DMC, o diâmetro máximo característico, é 25, então minha relação água-material seco, ela tem que ser igual a 10%. Conseguiram pegar o passo aqui? Então, de novo, lá no meu exercício, no nosso exercício, a gente falou que o diâmetro máximo característico ele era 25 e nós falamos também que é manual, né? O adensamento é manual. Então, para um diâmetro máximo característico de 25, adensamento manual, né? Eu tenho meu percentual água, material seco, de 10%. Né? Então, adensamento, está lá no exercício, manual. Meu diâmetro máximo característico, está lá no nosso exercício, que foi 25. Né? Então, minha relação água, material seco é de 10%. Tá? Então, minha relação água, material seco. O A eu achei, que é 10%, certo? O meu peso da água eu já defini lá atrás, que era 25,5 quilos de água. Meu peso de cimento eu já sei, que é 50 quilos. Então, eu vou conseguir definir o meu material seco,
né? Ou seja, meu peso dos agregados, areia mais brita. Então, 10% a gente tirou da tabela, 25,5 é o peso da água, 50 é o peso do cimento. Então, a única coisa que eu não tenho é o peso do material seco, brita mais areia, o peso dos agregados, né? Então, se eu for fazer essa conta aqui, os 10% está aqui multiplicando, ele vem para a parte de baixo dividindo, e esse fator 50 mais PM está aqui, mais peso da massa, está aqui dividindo, vou para outro fator multiplicando. Então, foi isso que nós fizemos aqui nesse passo. Então, se eu isolar o meu peso da massa, areia mais brita, que é o PM, vai ser igual a 25,5 dividido por 0,10, né, que é 10%, 10 sobre 100 é a mesma coisa que 0,1 menos 50. Então, repetindo, então vai ser 25,5 dividido por 0,10 vai dar 255. 255 menos 50 vai dar 205 quilos. Então, eu já tenho meu peso do cimento, 50 quilos, a gente definiu, que é um saco de cimento. A gente tem um peso da água, a gente definiu lá no fator água-cimento, que é 25,5. Agora nós conseguimos achar o peso do material brita mais areia mais brita, 205. Só que o peso da areia mais brita juntos não me interessa, né? Que os dois, esse 205 é areia mais brita. Eu preciso separar a areia da brita, né? Eu preciso, que vai ser o próximo passo aqui agora. Então, o peso da areia mais o peso da brita são os 205, tá certo? Quando eu vou lá na tabela para definir a relação areia dividido pelo PM, que é o peso da areia mais a brita, né, a gente também foi dado alguns itens lá no nosso exercício. Primeiro, o diâmetro máximo característico, que é 25. Né, a gente deu aqui o diâmetro máximo característico de 25. Nós falamos que a nossa areia é média grossa. Então, 25 média grossa, eu vou usar um percentual de areia de 38. Então, 25 é o meu diâmetro máximo característico, minha areia é média grossa, 38% é o que eu vou utilizar. Peso máximo, 205. Peso da areia mais a brita, 205 quilos. Nós definimos no passo 3. Né? Percentual de areia, 38%. Está definido aqui na nossa tabelinha. Então, peso da areia vai ser 38% de 205. 38% de 205 é a mesma coisa que eu multiplicar 205 por 0,38. Né? 38 dividido por 100 é 0,38. Então, meu peso da areia vai ser 77,9 quilos. Então, eu já defini meu cimento, minha água, minha areia. Agora, eu vou definir a quantidade de brita. Meu peso da brita vai ser o quê? Meu peso total brita e areia, que é os 205, menos a minha quantidade de areia que eu acabei de definir. Então, é o 205 menos 77,9 quilos. Meu peso da brita, então, 127,1 quilos. Então, agora, meu traço está completo. Meu traço seco está completo, né? Tenho meu peso da areia, tenho meu peso da brita, tinha definido o peso do cimento, que é um saco de 50 quilos, e tinha definido meu peso da água, 25,5 quilos. Né? Então, uma coisa para verificar é o teor de argamassa, que a gente falou, né? Tem que estar em torno de 50%. Meu teor de argamassa é cimento e areia, né? Água, cimento e areia, sobre o meu peso total do material seco. Então, meu peso de cimento, 50 quilos. Peso da areia, 77,9.
dividido pelo peso do cimento, 50 quilos, mais o peso da areia, 77,9, mais o peso da brita, 127,21. Meu percentual de argamassa está dando 50,3. Então, entre 45 e 55, eu tenho um teor de argamassa bom de se utilizar. Bom, agora eu já sei que minha argamassa está adequada, eu tenho minha quantidade de cimento, tenho minha quantidade de areia, minha quantidade de brita e a minha quantidade de água. Mas todo o cálculo que a gente fez até agora é considerando que a areia é uma areia seca. E essa areia seca, na prática, ela não existe, né? Então, eu vou ter que fazer a correção da quantidade de água. Como é que a gente corrige isso? Lá no exercício também está falando qual que é a umidade da nossa areia. Tá? A umidade de 5%. Se minha água é 25,5%, que eu tenho que usar, mas esses 25,5%, parte desses 25,5% está lá na areia. Então, eu não posso pesar 25,5 quilos de água e colocar na minha mistura. Eu tenho que abater do peso da minha areia, né? Então, o que eu tenho que fazer? Meu peso da água, a minha umidade é peso da água na areia dividido pelo peso da areia seca, né? O peso da areia seca a gente calculou lá atrás. Se a minha umidade é 5% e o meu peso da areia seca é 77,9 quilos, quer dizer que a minha areia que eu tenho na minha obra com a umidade de 5% vai ser os 5% vezes 77,9 quilos. Então, na verdade, meu peso de água na minha areia é 3,895. Se eu fizer essa conta aqui, 77,9 vezes 5%, eu vou ter um peso de água na minha areia de 3,895 quilos. Então, eu tenho quase 4 quilos de água na minha areia. Então, eu tenho que considerar isso na minha dosagem de água, né? Se o meu peso de água é 3,895, significa que a água que eu vou adicionar, né, vai ser o 25,5 menos 3,89, porque esse 3,895 já está lá na areia, né? Não é que eu estou deixando de usar, ele já está lá. Então, o valor de água adicional que eu vou colocar, em vez de 25,5, vai ser 21,605. Conseguiram compreender, então? Aí? Então, vamos lá. Agora, vamos escrever o nosso traço, né? Nosso traço no peso seco, ele seria um saco de 50 quilos, né? A gente calculou que 77,9 quilos de areia, 127,1 quilos de brita e 25,5 quilos de água, né? Esse é o material seco, né? Agora, se eu quiser saber para 1 quilo de cimento, né, eu vou definir meu traço para 1 quilo de cimento. A gente calculou aqui atrás para 50 quilos de cimento, que era um saco. Mas se eu quiser defini-lo para 1 quilo só, né, basta eu dividir tudo por 50. 50 quilos, 77, 127 e 25 é o que a gente tinha definido. Basta dividir tudo por 50. E eu vou ter meu traço, que é o que a gente carrega para a obra, né? Então, dividido tudo por 50, 50 por 50, 1. Né? 77,9 dividido por 50, vou ter 1,558. 127,1 dividido por 50, 2,542. 25,5 dividido por 50 é o meu fator água-cimento que eu achei lá na curva 0,51. Né? Pela resistência na curva de Abrams, cheguei num fator água-cimento de 0,51. Isso é o traço para 1 kg de cimento de material seco. Né?
massa de material seco. Isso é o número que a gente guarda. Esse é o traço definido para eu atingir os 20 MPa do meu projeto. Agora, para a obra, né, eu sei que tem água na areia. Eu não posso passar para a obra esse traço material seco, porque lá na obra não tem como pesar, né? Ela vai ter que, a areia vai estar sempre com água, né? Então, 50 quilos, esse era o nosso traço úmido. A gente calculou lá atrás. Né? O que está acontecendo aqui? Tenho parte da minha água, dos 25,5, já está na minha areia. Então, eu preciso de descontar isso, né? Então, o que eu vou fazer? 25,5 quilos, esse passo aqui da correção de areia, da umidade, a gente já viu lá. Então, eu sei que tenho 3,895 quilos de água na minha areia. Então, 25,5 quilos de água que eu tinha que adicionar, eu tenho que diminuir. Não é isso? Porque essa água está lá na areia. Então, eu vou adicionar 21,6 quilos de água. Em vez de adicionar 25, vou adicionar 21. Porque 3,89 já estão lá na areia. Então, corrigindo meu traço, então, cimento, 50 quilos. Minha areia era 77 mais 9. 77,9, né, seco, eu vou ter que pesar mais 3,895, porque a areia tem umidade. A brita não tem alteração, e lá na minha água eu tenho que diminuir a água da mistura. O que eu diminuo na água da mistura, eu acrescento na areia, porque o traço meu da areia era traço de material seco. Né? Eu dividi tudo isso aqui por 50, para me dar um traço unitário, né? Corrigido para a umidade. 50. 50 por 50 vai ser 1. 81,795. Lembrando que era 77, né? A gente somou nesse 81 aqui, está somada a parcela de água, dividido por 50 vai ser 1,63. Nesse 127,1 quilos, dividido por 50, vai ser 2,542. E lá no meu fator água-cimento, que era 25,5, eu diminuí a parte da água que está na areia, 0,43. Então, esse é o meu traço para areia úmida, né? Então, esse é o passo a passo para definir nosso traço de concreto. Hoje nós vamos ficar nessa questão do material seco em massa, para na próxima aula a gente falar de tudo isso aí, porém em volumes, né? Então, vou propor para vocês aí, para vocês fazerem esse exercício aqui, que está aí no material que eu postei para vocês. Esse material está postado aí. Então, vocês vão fazer esse passo a passo que nós fizemos agora para 25 MPa e para 30 MPa. E vocês vão fazer aí agora aí para me entregar no final da aula de hoje aí. Ok? Na próxima aula nós vamos fazer para volumes. Em vez de massa, nós vamos fazer a mesma conta para volumes. Pessoal, é importante seguir o roteiro aí. Eu sei que gera dúvida, mas tem que praticar. Tá? É um roteiro, é uma receitinha de bolo a ser feita aí, e é bem tranquilo de fazer. Então, você tem 6 passos para definir qual que é o seu traço de concreto. Então, basicamente, esse é o traço básico que a gente usa para definir concreto. Existem, é claro que o concreto é mais moderno, a gente usa aditivos e adições, mas o raciocínio para definir o traço é o mesmo, tá? Então, fica aí para vocês.
esse exercício para entregar aí, tá? Esse é o que vocês vão me entregar aí hoje. Alguma dúvida aí, pessoal? Alô? Alguém? Por enquanto, não. Então, estou aí à disposição. Comecem a fazer aí, tirem as dúvidas aí. Tentem fazer aí, por favor. Lembrando aí, pessoal, de novo que na próxima aula nossa é a nossa prova, tá? Semana que vem já é a nossa prova. Então, a parte teórica, nós vamos ficar na prova a parte de argamassa e a parte teórica de concreto, né? A parte de exercício, né? A gente vai cobrar no A2. Vou parar a gravação da aula aqui, porque senão vai ficar muito extensa para postar para vocês. Mas a gente continua